Olá, é uma alegria ter você aqui no podcast Pontos e Vistas da OAB São Paulo e hoje o nosso convidado tem uma larga experiência no Ministério Público, mais de 34 anos de atuação, foi Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e hoje ocupa a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Brasil. Nós estamos falando do Dr. Mário Sarrubo, famoso Dr. Sarrubo. É um pouco prata da casa, porque você se frequenta bastante a OAB. Obrigado por ter vindo, meu caro. Doutor Sergei, sou eu quem agradece. É uma alegria estarmos aqui na OAB, que eu considero a minha casa, como filho de advogado e como advogado, né? Porque conversávamos aqui um pouco antes. Minha OAB está aqui. Já já eu pego ela de volta. Já já eu volto a frequentar ainda mais esta casa. Grande prazer estar aqui neste podcast. O prazer é nosso. A gente brinca na advocacia que quando o juiz ou o promotor viram advogado é a nossa vingança, porque aí vocês começam a ter as mazelas da advocacia. Não recebe mais processo no gabinete. Mas por hora, antes de falar da sua função difícil, e eu sei que você tem um comportamento diferenciado nesse aspecto de tratamento, porque uma vez eu fui dar uma palestra na Escola Paulista do Ministério Público, sob o seu comando, e eu me lembro que, eu não sei se foi iniciativa só sua, mas todos os membros do Ministério Público levantaram, os alunos, né, os formandos, os que estavam estudando. E aquilo me chamou a atenção como um ato de cortesia, brindando, homenageando aquela plaquinha de delegacia, né? A valentia, a gentileza não compromete a valentia. É isso que o espírito público tem que ter? Exatamente. Quando eu era diretor da escola do Ministério Público de São Paulo e nós estávamos recepcionando os novos membros. E eu propus a eles, disse, olha, não se trata de submissão, isso aqui não é exército, não é polícia militar, não é nada. É uma deferência e um agradecimento aos palestrantes que vêm aqui, da OAB, da Justiça Militar, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública. Eles vêm aqui gratuita e generosamente. Então, é como se nós estivéssemos dando um abraço àquele que vem nos ajudar na nossa formação para o Ministério Público. Né? E eles prontamente, puxa, é isso mesmo, não se trata de nenhuma, a não ser uma gentileza e um agradecimento pela fala, como foi a do meu amigo aqui, doutor Sergei, né? Muito importante levar um pouco a OAB para aqueles que em alguns dias, né, estariam aí já nas promotorias trabalhando pela instituição Ministério Público. Porque eu acho fundamental essa preocupação com a formação, ainda que o concurso já tenha aferido essa questão, principalmente na parte técnica, e eu sou um dos críticos a esse modelo de concurso, porque eu acho que o mundo mudou muito e não adianta mais ver se a pessoa tirou 8, 9, precisa aferir um pouco essa inteligência emocional. O ideal é que o promotor já se levantasse em deferência, porque ele já tem o poder e o juiz também. Então eu te pergunto, a escola é suficiente ou você compartilha da minha opinião que tem que ter umas adaptações no concurso público? Eu compartilho, Sergei, eu vou dizer por quê. Eu, enquanto procurador-geral, eu propus, inclusive, uma alteração no concurso público, para que entrassem algumas disciplinas que pudessem aferir um pouco a humanidade, as humanidades, né? Então a filosofia, porque hoje o papel do promotor de justiça é um papel muito menos jurídico e muito mais de interesse social, no sentido da sensibilidade que o profissional do Ministério Público tem que ter com as pessoas, com os seres humanos para os quais ele trabalha. Não é? Claro, tribuno do júri com muita firmeza, ok. O promotor criminal que combate o crime organizado, ok. Mas nós temos, para além disso, nós temos funções hoje no campo dos direitos humanos e da cidadania sob o prisma da saúde, da educação, do cuidado com o idoso e assim por diante, do meio ambiente, da habitação e urbanismo, que exigem muita sensibilidade social. E até mesmo para o promotor do júri ou para o promotor que combate o crime organizado, nós nunca podemos perder a nossa sensibilidade social e o nosso respeito pelo ser humano. Né? Então nós fizemos uma mudança ainda sensível, mas eu quero crer que isso tenha que avançar ainda mais daqui por diante. Para quem lembra, eu fiz um debate memorável com o Dr. Sarrubo, que é meu amigo. Claro. Não sei nem porque eu estou enroscando o seu nome, eu falo tanto com você. É difícil mesmo. Não é difícil. Sergei é mais. E a gente fez um debate na Globo News
e ele me tratou muito bem, como lhe é peculiar, a gentileza. E teve uma hora que eu tive que falar para ele, doutor, o senhor é muito inteligente, não pode monopolizar o debate, para eu poder pegar a palavra dele de volta. Porque eu fiz uma vez um debate na Globo News com outro promotor, que não era assim como o senhor, entendeu? Como você. E aí ele falou assim, quem você pensa que é para poder me contestar? Tal. Então, essa deferência, essa inteligência humana, esse aspecto humano, precisa estar, né, na raiz ali, no começo, na gestação desse servidor, né? Eu acho fundamental. Eu acho que nós, notadamente quando a gente examina o mundo hoje, o nosso Brasil, com essa polarização, inclusive ideológica e tudo mais, a nossa formação do mundo jurídico, em especial do Ministério Público, da advocacia, ela é uma formação que tem que ser forjada no respeito às opiniões em contrário, na contrariedade, no contraditório, que para nós que somos aí do direito penal é algo essencial. Portanto, nós temos que ter respeito. Não é porque você pensa, a outra parte pensa diferente de mim, não é porque eu estou ali no júri, num debate acirrado, que precisa haver o desrespeito. O respeito nunca pode ser perdido pelo profissional, porque estamos defendendo teses diferentes. Tá difícil isso, né? No dia a dia, a pessoa vai na casa da outra e fala assim, esse quadro aqui é horrível. Tal. Cadê a liturgia mínima de convivência? Nós, né, precisamos voltar Precisamos voltar a conversar, né? Sem dúvida alguma. Mas aí vão falar que esse discurso é ideológico, que interessa as pessoas que querem esconder. É complicado, né? Aliás, pode falar. Desculpa. Não. É essa polarização que nós temos que, em alguma medida, vencer, né? Para entender que a opinião em sentido contrário do outro, ela deve ser respeitada e ponto final. E nós não precisamos virar inimigos ou haver desrespeito mútuo por conta disso. Você já está há 6 meses nessa pasta tão importante. Aliás, antes da gente começar esse debate, a gente conversava no bastidor e eu disse, olha, eu lembro que foi sinalizado que talvez tivesse nesse governo, um Ministério da Segurança Pública, descolado da pasta de Justiça. Esse é um ponto. Já falamos sobre isso. Mas nesses 6 meses, eu te pergunto, numa pasta tão importante, é executivo, embora seja justiça, é o executivo, é cuidar das políticas públicas, é nacional. O que é mais difícil? É esse cargo, ou ser procurador-geral de justiça? Eu diria que ambos são muito difíceis, mas diferentes, né? No Ministério Público, eu tinha assim muita tranquilidade, porque era algo que eu conhecia a fundo. Eu fiz uma carreira muito orgânica, passei por todas as posições, então quando cheguei a Procurador-Geral de Justiça, eu conhecia onde eu estava trabalhando, eu sabia onde eu estava pisando, com erros e acertos, que é natural para todos nós, né? Mas eu conhecia ali era a minha casa. O executivo é completamente diferente, talvez algo que eu não pudesse imaginar que viria a acontecer comigo, mas o convite veio, foi um convite, eu sempre conto a história, né? Num domingo pela manhã, eu me surpreendi com esse convite, né? Fiquei transtornado, né? Com alguns dias até botar os pés no chão e quem o convidou foi o ministro da Justiça. Ministro da Justiça, Henrique Ricardo Lewandowski. E acabei aceitando, por óbvio, não poderia ser diferente, acho que é irrecusável o convite, seja pelo cargo, mas também e principalmente por quem fez o convite. Né? Trabalhar ao lado, trabalhar com o ministro Henrique Ricardo Lewandowski é de fato algo, uma honra muito grande e um aprendizado muito grande, mesmo para alguém acima dos 60 anos de idade como eu. Então eu não poderia perder essa oportunidade. Faz maratona, você está com um corpinho de 45, né? Não, nem tanto. Mas é um desafio grande, mas estimulante, eu diria. Mas eu estou muito estimulado. Congela só um pouquinho, que eu quero saber que Brasil que o senhor encontrou à frente dessa secretaria e o quanto essa experiência sua ajudou para enfrentar esses problemas. Mas se falou muito à época que a sua ida a esse cargo em Brasília era para desanuviar um pouco um governo que seria mais de esquerda, que o seu perfil seria um pouco mais de centro, para a direita, por ser um homem que combateu o crime, que daria também esse visual. É claro que com as suas qualificações. O senhor ouviu isso?
Na verdade, a imprensa falou muito naquela oportunidade que eu era um cara duro, esse é durão contra o crime, etc. e tal, né? Por conta de vir do Ministério Público e por ter esse histórico de ter sido trabalhado como subprocurador de políticas criminais, muito próximo dos GAECos, do combate ao crime organizado. Então, a minha figura ficou um pouco marcada nesse campo de atuação. Mas, no fundo, o que nós precisávamos, existe, neste governo, existe muito uma visão absolutamente injusta de que o governo do PT sempre foi um governo que foi mole com a questão da segurança mais pública. leniente com a mais criminalidade. leniente. É uma narrativa, É isso? uma narrativa, porque se você olhar para trás, lei do crime organizado, lei da lavagem de dinheiro, uma série de organizações criminosas, ou seja, as legislações mais duras contra o crime organizado foram criadas por este governo. O próprio COAF, foi sempre um governo do PT que acabou sendo determinante na montagem de estruturas que hoje são fundamentais para se combater o crime organizado. No fundo, acho que a nossa chegada do ministro Lewandowski e a minha, e de toda a equipe, e da equipe como um todo, ela é uma chegada com um olhar mais técnico. Ou seja, a segurança pública, ela não é, na verdade, um debate que envolve polarização política de direita ou de esquerda. Segurança pública é um tema tanto da direita quanto da esquerda. É uma questão de interesse público. E nós estamos lá com esse viés e procurando fazer um trabalho técnico, ajudando este governo, mas procurando fazer um trabalho essencialmente técnico e construindo aí pilares que sejam estruturantes para melhorar algo que é uma preocupação da população brasileira hoje em dia. Nesse debate técnico, cabe os direitos humanos, cabe o respeito, daí talvez essa imagem de ser um pouco mais condescendente, porque um governo tem que ter essa preocupação com as estruturas de Estado que respeitem até os presos. Esse Brasil que você encontrou lá, ele tem essa cultura ainda muito punitivista, assim, não vamos falar em direito de população carcerária, não vamos falar em política pública, o negócio é a rota na rua. Não tem isso. Eu acho que foi até por isso que fui aceito como secretário nacional de Segurança Pública, porque o meu histórico é um histórico de combate firme à criminalidade, mas legalista. Eu nunca deixei de lado os direitos humanos, nunca deixei de olhar para algo que é fundamental, para o olhar da pessoa humana, da ressocialização, entendendo o que diz a lei, porque isso também não é ideologia, o que está escrito na lei. Quando a gente pune alguém, essa punição ela tem um caráter predominantemente de ressocialização e tudo mais. E é essa visão que tem que ser a realidade hoje. Agora, não há hoje, infelizmente no Brasil, um ambiente na sociedade que possa, que adira a esse pensamento. Hoje se pensa muito em, não podemos deixar a saidinha de preso, não podemos, tem que aumentar a pena. E este, evidentemente, não é o caminho. Se as soluções para a criminalidade, para a segurança pública fossem tão singelas, era muito mais fácil. Muda a lei, aumenta a pena, proíbe saidinha de preso, e isso tudo está resolvido. Não é. Todos nós sabemos que é muito mais complexo. E é uma dificuldade incrível falar sobre esse assunto. Você falar em qualquer roda, inclusive pessoas letradas, fala de saidinha, fala de direitos humanos. As pessoas repudiam qualquer comportamento humano com relação àquele que errou. E é um discurso horrível, porque um dia também você pode ter alguém processado na tua família, você também pode ter que passar pelas mesmas agruras, mas é uma grande parte da sociedade reverbera isso como uma caixa de ressonância. E aqui eu estou ouvindo um promotor com 34 anos de trabalho que está acostumado a aplicar a lei até com rigor. Por que a sociedade está cada vez mais assim? Uma parcela. Porque acho que é a narrativa, é a polarização política que veio também para o direito penal e para o tema segurança pública. As pessoas acham que resolver a segurança pública é uma questão pura e simples de mudança de legislação e de força do trabalho policial, que, e temos penas mais altas. Penas mais altas e é polícia na rua matando, etc. e tal. E essa não é a realidade. Né? É o contrário. Nós precisamos, sim, de polícia na rua, nós precisamos,
sim, de efetivos nas polícias, nós precisamos, sim, de uma legislação que consiga se adequar às realidades do país, mas a verdade é que é um pouco diferente da narrativa que se faz por aí afora. A ressocialização tem gente que não está na lei. Não, isso não existe. É claro que existe, a gente precisa buscar isso, não é? Sem dúvida alguma, Sergei, e mais importante, né? Hoje, quando fala-se muito, e é um tema recorrente, e é uma pauta prioritária hoje no país, que é o crime organizado. Onde que o crime organizado nasceu? Todos sabemos, no nosso sistema prisional deficiente. Então, olhar para o sistema prisional, criarmos um sistema prisional que seja humanizado, é também que se combater de forma efetiva o crime organizado. Não é? Porque o crime organizado surgiu na prisão se vale por conta da desumanidade do sistema, quando eles perceberam que eles podiam melhorar a vida deles, humanizando um pouco mais o sistema. Então, nós temos que ter esse olhar, como eu gosto de dizer, segurança pública, vamos olhar para a floresta e não só para a árvore. O crime organizado se vale de um presídio lotado, de um presídio desumano, em que nós advogados, tem um presídio em Franca, que são furinhos para você falar você não sabe nem, você não enxerga o cliente. Então o crime organizado se vale desse sistema para poder cooptar. É evidente. Não é? O cidadão nem vê ninguém. Exatamente. Falou de polícia. As câmeras corporais. O senhor é a favor ou contra? Eu sou entusiasta, né? Quando cheguei na secretaria, um dos primeiros inputs que nós demos foi esse das câmeras corporais, né? Já havia, bom que se diga, um projeto em andamento. Eu disse, não, tem que ser rápido, isso é urgente, porque o bom policial está protegido com a câmera corporal. E a maioria dos policiais são bons, essa que é a realidade. Então, só não quer a câmera corporal o mau policial, que tem algo a esconder. E a câmera corporal, isso é ciência já, né? Ela protege o policial, a gente perde menos vidas dos policiais, protege a população. Cria uma prova, aí é que está. Qualifica a uma prova. Prova muito preciosa, porque é o policial agindo. Exatamente, qualifica a prova criminal e protege a população. Então, é tudo de bom em termos de dinâmica da atuação. E os números mostram que nos batalhões aqui em São Paulo, onde as câmeras foram incorporadas, aumentou o número de prisões e de apreensões. Diminui a letalidade. Diminui a letalidade policial e dos policiais. Eu tenho a impressão que, às vezes, a sociedade tem esse... Porque os argumentos são os mais variados e incoerentes. Porque vai no banheiro. Imagina, o policial não pode ir no banheiro. Não é isso, não existe isso. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Mas não seria um permissivo que a sociedade quer dar para a polícia? Dizer o seguinte, olha, não se intrometa com o policial, porque se ele precisar matar o bandido, essa Câmara vai condená-lo. Agora, se o policial mata um bandido sem ser defendendo a sociedade, ele também é bandido. O pessoal não entende isso. E a mesma Câmara que pode condenar o mau policial é a mesma Câmara que vai absolver o bom policial que atuou em legítima defesa, ou no estrito cumprimento de dever legal. Que às vezes ele tem que atirar mesmo. Exatamente. O uso da força, ele não é proibido. Ao contrário, é preciso que a polícia use da força. Nós sabemos, existem enfrentamentos, não é fácil. Então, o uso da força é algo necessário. Parece que aqui em São Paulo, o governador, que é a maior polícia do Brasil, onde você foi, inclusive, procurador-geral, parece que ele já entendeu, mas ainda tem aquela história de desligar e ligar. Não dá para os policiais escolher. Mas ele, governador, disse assim, não, o policial não vai desligar no momento da operação, porque senão vai ficar claro o que ele está querendo esconder. Isso. Estamos chegando aí. Estamos chegando. A nossa portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Senasp, ela é uma portaria que permite, e tem uma questão aí que precisa ser dita com clareza, que é a questão do custo da nuvem. A câmera, por si só, ela não é cara. Mas o armazenamento em nuvem é caro. E muitas vezes você vai armazenar informações que são desnecessárias, como, por exemplo, vamos lá, o policial indo ao banheiro, o policial almoçando, o policial atendendo o telefone da esposa, brigando com o filho, que é o que acontece com todos nós no dia a dia. Então, o que é mais importante? É o regulamento. Os estados podem e devem optar
pelo que quiserem, ininterrupto, etc. e tal. A gente recomenda que seja ininterrupto. Mas se o Estado quiser optar pelo próprio policial poder acionar ou não, há um regulamento que diz, olha, nessas situações tem que acionar. Por exemplo, uma operação, ligou. Exatamente. Vamos lá. Está resolvido. Acabou. Né? Não ligou e deveria ter ligado, vai ter que se justificar. Já é uma situação ruim. Eu acho que é uma mudança de cultura, Sergei, que nós vamos levar adiante, que vai trazer uma transformação muito positiva nesse relacionamento das polícias com a sociedade. A gente separar o joio do trigo, né? Exatamente. Eu acho que isso vai ser muito bom. Nós estamos conversando com o Dr. Mário Sarrubo, aqui no Pontos e Vistas. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Com o papel de ouvir, estabelecer contato e humanizar a atuação das advogadas paulistas, a OAB São Paulo conta com a Ouvidoria das Mulheres Advogadas, permitindo às profissionais um espaço sigiloso de fala e de acolhimento. Para acessar a Ouvidoria das Mulheres Advogadas, a advogada deve entrar em contato inicial pelo e-mail ouvidoria.mulheresadvogadas@oabsp.org.br. Após a triagem, os casos poderão ser encaminhados para o atendimento presencial na sala da OAB São Paulo. Muito bem, estamos de volta no podcast Pontos e Vistas da OAB São Paulo com o Dr. Mário Sarrubo, que ocupa hoje a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Brasil. A gente estava falando das organizações criminosas. E esse é um dos principais desafios. Está tudo muito embrincado. Pessoas que têm comércio, ligação com o PCC. Às vezes o empresário de uma região ele não é do PCC, mas ele dá um suporte. Como trabalhar com inteligência para desbaratar tudo isso? A lei não basta, basta? Acho que você já respondeu. Sergei, com toda a liberdade que nós temos, vou te chamar de você e te chamar de Sergei, e peço que você faça o mesmo, já que estamos aqui num podcast cuja natureza é a informalidade. Eu vou dizer o seguinte para você, de fato é com inteligência, e é esse o maior investimento que a gente tem feito, nós estamos fazendo no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O Brasil tem uma grande rede de centros de inteligência de norte a sul que funcionam e funcionam muito bem. Só que está faltando comunicação. É preciso que a gente troque informações e nós estamos tratando de conectar esses centros de inteligência para qualificar essas informações de inteligência em todo o Brasil, melhorar, inclusive, as pessoas que estão, as agências que estão sentadas nesses centros de inteligência, porque isso deve envolver sempre os ministérios públicos, as polícias, as receitas estaduais e federais, o COAF, porque nós não vamos vencer a criminalidade organizada se nós não tivermos uma estratégia que seja uma estratégia que desconstrua essa organização criminosa no seu objetivo principal, que é o lucro. Ou seja, nós estamos falando aqui de lavagem de dinheiro. Então, o objetivo principal e o que nós estamos construindo em termos de alicerces é justamente essa grande rede de inteligência, separando o que é inteligência e o que é prova, porque isso é muito importante, e a partir daí, com esta rede, podemos deflagrar operações que sejam desestruturantes da criminalidade organizada. Ou seja, vamos pegar aquilo que eles preservam. Qual é o objetivo principal da organização criminosa? É o lucro. Então é lá que nós temos que atuar. Estamos criando em Brasília, recriando lá um centro de comando e controle, que é algo que nós queremos de forma absolutamente horizontal. Estejam várias agências sentadas lá, estamos falando de polícias, estamos falando de ministérios públicos, estamos falando de Receita, estamos falando de COAF, e com isso eu tenho a mais firme convicção que nós vamos combater o crime organizado do jeito certo. Mas como é que funciona essa central unificada de controle? É poder de mando? Não. É aproximação? Troca de informações, mas são convênios com os estados, convênios com os estados que nós já estamos começando a conversar, e a partir daí nós vamos avançar para que efetivamente o Estado brasileiro se organize para combater o crime organizado. Mas aí passa pelo ser humano, né? Passa pelo ser humano. E a humano. gente, como área criminal,
A gente sabe que a prova é a coisa mais importante para que depois vá para o judiciário e seja validado. E a gente tem, na minha advocacia, eu vejo muita dificuldade com a prova. Às vezes por conta da própria polícia, que tem uma dificuldade de manejo, sobretudo nessas questões financeiras, lavagem de dinheiro. E às vezes a prova chega meio enviesada para o judiciário, Sim. inclusive com muitas nulidades. Sim. E alguns arbítrios também. Claro, Como é isso que nunca. tem algum trabalho para capacitar o policial? Tem. Nós temos lá uma diretoria de ensino e pesquisa, que é a DEP. A DEP tem feito cursos, está ao nosso lado nesse projeto para que a gente possa qualificar esses profissionais que estarão nesses centros de comando e controle, e a partir daí a gente passe a ter a possibilidade de um diálogo qualificado. Eu sempre digo o seguinte: o projeto não pode ser meu ou seu, o projeto tem que ser nosso. E quando você coloca todos à mesa, de forma horizontalizada, o projeto deixa de ser individual e passa a ser de todos. É preciso integração, Sergei. Polícia Federal não pode trabalhar isolada, as polícias estaduais não podem trabalhar isoladas, é preciso integrar. O crime organizado, ele cresce se aproveitando, usufruindo das vantagens do mundo moderno. Ele não tem fronteiras, ele trabalha muito bem com as novidades tecnológicas, com os meios de pagamento muito rápidos, com os meios de comunicação muito rápidos, e o Estado, notadamente o Estado brasileiro, não pode ficar para trás. Então nós vamos investir em tecnologia, vamos investir em integração e em inteligência, para priorizarmos as operações que efetivamente desestruturem, que são essas operações de lavagem de dinheiro. Não adianta ficar subindo morro, e prendendo população que, na verdade, é vítima. O pequeno traficante, na grande maioria das vezes, ele é vítima de todo um sistema de longa data. Não estou dizendo que não vão prender ninguém. Sim, mas não é isso. Mas nós temos que avançar e prender as lideranças, mas as lideranças efetivas. Não o chefe do território que no dia seguinte é substituído. Nós temos que desarticular todo o sistema, toda a economia do crime que domina aquele local. Quem estiver assistindo e tiver uma ideia essa mais punitivista, vai falar assim, não, mas você chamou de vítima e ele é o chefe do local. Ele é vítima do sistema. É do sistema, veja, do mas sistema. As pessoas, tem gente que olha e fala, não, mas não pode chamar ele de vítima do sistema, porque ele está lá porque ele quer. E acha que essa visão sua, um pouco mais profunda, ela é a tal da leniência. Não, mas não se trata. Eu estou falando disso. de quem pensa assim. Essa é a visão, muitas vezes. Não ocorre que a gente tem que olhar que o Brasil ainda, mesmo depois de décadas, a nossa democracia ainda sofre um pouco, notadamente por conta da desigualdade social. E o crime organizado, ele usufrui dessa desigualdade social, fazendo o papel do Estado em vários territórios, mediando conflitos, permitindo, fornecendo serviços públicos, permitindo o empreendedorismo local. E acho que o papel do Estado é retomar isso. E essa retomada só vai acontecer se nós atuarmos nas profundezas do crime organizado. Não estou dizendo que não vamos prender o traficante, porque o traficante tem que ser preso, evidente, mas nós temos que ter um olhar diferenciado para esse processo, porque enquanto nós estamos... O Brasil aumentou o seu número de presos de 2020 a 2022, nós quase dobramos o número de presos em todo o país, o nosso sistema penitenciário. Então, prender a gente prende. Só que essas prisões que nós estamos fazendo não estão resolvendo o problema da criminalidade, porque nós continuamos com medo de sair à rua com o nosso celular, nós sabemos que o crime organizado está influenciando, procurando influenciar, inclusive, nas próximas eleições, então é grave o problema. Prende muito foco na repreensão também. Exatamente. Então, temos que desestruturar o crime organizado. Agora, para a gente falar de estrutura e aprofundamento, eu acho que nós dois conhecemos bem polícia. E eu acho que a gente diverge, pelo que eu lembro dos debates que eu tive com você. Você realmente acredita em integração das polícias civil e militar? Elas não têm nada a ver uma coisa com outra. Acredito. Eu sou a favor de uma polícia, de uma coisa mais profunda, uma polícia única, uma unificação, que pode ser um processo paulatino e tal, mas para a gente ter uma estrutura realmente, porque a gente tem que entrar nas profundezas do crime, mas precisa entrar nas profundezas do policial. Ele vai lá para a favela, ele não ganha direito, não ganha bem. Não tem que melhorar isso, não só o dinheiro, mas ele tem que se sentir orgulhoso e protegido.
E este é um trabalho que a gente tem feito. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós continuamos nesse aspecto discordando. Acho que temos que ter uma polícia ostensiva, como é o caso da polícia militar. Acho que temos que continuar trabalhando com uma polícia judiciária, como é o caso das polícias civis. Na unificação a gente teria as duas. Federal, mas eu acho que aí você tocou em algo que nós concordamos, é a valorização desses profissionais. A gente não pode brincar de fazer segurança pública. Segurança pública é coisa séria. Então nós precisamos de profissional valorizado. Temos investido nisso. Né? Nós temos, por exemplo, aproveitando a experiência que eu trago da minha própria carreira. E vocês, advogados, também vivem, aliás, a sociedade como um todo vive isso. Os problemas de saúde mental com os quais nós nos deparamos com essa, aspas, novidade de 2020 para cá. As nossas forças policiais, imagine o que há de problema de saúde mental nas nossas forças policiais. Então, o Ministério da Justiça, com determinação lá do nosso ministro Lewandowski. Muitos drogados, às vezes drogados. Então, e nós criamos um programa que se chama Escuta SUSP, né? Que é um sistema único de segurança pública propiciando aos policiais. A gente está indo para vários estados, assinamos ontem com o estado das Alagoas. Né? O policial online vai ter acesso a profissionais da Universidade Federal de Minas Gerais e vai poder se tratar e vai poder, com sigilo, com todos os sigilo médico e tudo mais, vai poder fazer um tratamento. Isso é valorização do policial, porque aquele problema de saúde mental ele leva para a família, ele leva para o dia a dia da população, ele leva à violência, e isso é ruim para o policial. Isso é muito interessante, porque você usou uma expressão agora, nós não podemos brincar com esse assunto. Quem é que estava brincando até então, ou quem é que trata esse assunto de maneira jocosa? Não quem, né? Mas de que forma que está faltando foco nesse assunto? Será que é por também achar que é uma grande luta entre o bandido e o mocinho só? Não entender essa situação mais holística, que o policial às vezes se envolve também com o crime. Foi desbaratada aqui em São Paulo uma organização que tinha os policiais também envolvidos. Isso não é privilégio de São Paulo. Nas Alagoas também. Não falta foco, Sarrubo. Por isso que as pessoas brincam. Porque tem que bater, tem que matar. Não falta foco? Falta foco. E mais do que isso, né? A própria população tem que passar a entender o que ela quer. A população quer segurança pública. Eu, você, queremos sair à rua, o celular na mão, poder tirar uma foto lá na minha rua com o meu celular na mão. Cuidado para não ser atropelado, né? Porque está aumentando o número de casos, pessoas caindo de lugares fazendo selfie, morrendo. Outro dia morreu outra aí na serra. E o mais importante aquele tempo em que o governo assumia e pintava os carros da polícia e dizia temos uma nova polícia, isso é brincar com segurança pública. Segurança pública é coisa séria. Segurança pública, nós precisamos ter forças policiais. Primeiro, na quantidade certa. Esse é o grande problema do Brasil. Falta. É o que eu digo. Falta efetivo. Desde que eu me conheço por gente, desde que eu trabalho como promotor de justiça, eu trabalho com... não tem policial suficiente, não tem policial militar, não tem policial civil. Então, nós precisamos cuidar dos efetivos. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo. Nós vamos criar uma métrica para entender qual é o efetivo necessário em cada local. Nós não temos isso hoje. E não temos isso hoje. Por exemplo, São Paulo. Você que foi procurador-geral e... Fala-se que tem que ser 120 mil policiais militares. E nós temos, historicamente, 80. Agora parece que hoje... Mas precisa ver quantos estão na rua. Pois é. Tem muitos oficiais que ficam no quartel. Tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser revisto. O oficial tinha que estar na rua junto com os pratos. Tudo isso tem que ser revisto. Praça é aposentado. Na verdade, o oficial, ele até pode ficar dentro ali do comando, mas criando estratégias, fazendo um comando correto, na minha visão. Mas nós precisamos remunerar bem, nós precisamos estruturar, nós precisamos dar condições. O policial tem que ter a facilidade para poder morar bem, porque não é possível que o policial tenha que morar na comunidade, dominada pelo tráfico, tem que esconder, pelo crime organizado. Tem que esconder o uniforme, né? Então tem que ser uma carreira atrativa, porque nós temos que... As pessoas têm que ter... Olha, eu quero ser policial, porque ganha bem e porque faz um bom trabalho. Acho que a gente tem que mudar essa lógica. Nesse teu espírito participativo, recentemente você esteve num evento que instaurou uma comissão de segurança pública aqui
na UAB de São Paulo. Como é que foi essa sua experiência e qual é a importância da sociedade se unir nessa hora? É fantástico. A OAB tem um histórico, é uma entidade que tem uma participação e um dos pilares da democracia desse Brasil, porque sempre se posicionou muito firmemente em prol da nossa democracia. Portanto, ela tem que se manifestar sobre todos os temas e acho que tem que ser ouvida no tema segurança pública, porque a advocacia, a ordem dos advogados como um todo, ela tem expertise, tem conhecimento, tem profissionais com expertise suficiente para poder ajudar nesse debate e nos ajudar na construção de uma segurança pública que seja democrática, mas, ao mesmo tempo, que possa dar as respostas proporcionais à gravidade dos crimes que são praticados. Então, acho que eu vejo com bons olhos, aliás, com ótimos olhos, vamos dizer assim, tanto que estive na sessão de abertura com muita alegria. Existem muitos pontos convergentes das pessoas que pretendem a transformação. Acho que precisa encontrar esse... Por exemplo, na questão da unificação nós divergimos, mas nós nos entendemos na questão da valorização. Talvez até uma legislação diferente, uma carreira, né? Como juiz e promotor, por exemplo, tem. Né? Não estou criticando, estou dizendo que a carreira do policial tem que ser mais... Se bem que nem juiz e promotor estão muito... Não está tão atrativo assim, por uma série de razões que a gente discute, se você quiser falar. Mas, por exemplo, transformar as guardas municipais em polícias municipais, você é a favor? Tem uma PEC, né? Olha, esse é um debate, está lá no Congresso Nacional. Eu sou, em primeiro lugar, um entusiasta das guardas, em primeiro lugar. Eu acho que, como eu sou um entusiasta de polícia comunitária, esse é um outro projeto que nós estamos priorizando lá. Esta semana nós lançamos o projeto, chamamos vários gestores de polícias comunitárias de todo o Brasil e vamos, inclusive, através do Fundo Nacional de Segurança Pública, permitir que os estados recebam um kit de investimento em polícia comunitária. E quando a gente pensa em polícia comunitária, há um papel fundamental da Guarda Civil, não é? Porque polícia comunitária não é só polícia militar, é polícia civil, é guarda civil, enfim, esse conjunto de forças policiais que já existem, estão aí a serviço da população. Isso é a coisa mais inteligente que existe no mundo. Se você puder depois detalhar, ou agora, melhor dizendo. Agora mesmo. Polícia comunitária, como é que vai incutir nesse policial militar, que já vem com essa formação militar, que ele tem que andar ali na comunidade, conversar com o padeiro, porque é o padeiro que vai dar, né, a fita, como diz os bandidos. Isso. É você conhecer quem é quem. O Sarrubo está aqui, o Sergei, eles são o quê? Não. Eu sei que ele participou de alguns roubos lá atrás e tal, né? Não é isso? Eu acho que esse é o conceito, Sergei. A polícia comunitária, para além de todas as outras vantagens, ela é um trabalho de valorização do policial. Porque o policial tem que ser a autoridade do bairro, no sentido de que ele tenha confiança da população. Ele é o cara que conhece o padeiro, que conhece o mecânico, que conhece o advogado, que conhece o promotor, que conhece o delegado, que conhece todo mundo, que conhece os menores. Sabe aquela história? Vê o menor lá fumando maconha. Para com isso, rapaz, sai daqui agora. Senão eu vou te... O moleque sai, para, etc e tal. Vai embora para a escola. É o cara de confiança da população. Mas para isso precisa ter estrutura, para isso ele precisa estar localizado. É o policial do bairro. Você não tem o sonho de ter o policial do bairro? Mas a gente forma isso com essa sua diretriz que estão criando? Como é que você vai ensinar o policial a fazer isso? Tem cursos na nossa... Mas aí pode ser o militar, o civil não, porque o civil fica mais na investigação. Mas o civil também tem que estar... Tá faltando, Sergio, a delegacia do bairro. Tem que ser um local. Mas fecha, doutor. Não pode fechar. A delegacia fecha à noite. Não pode fechar. Como é que pode uma delegacia de polícia, você vai lá de madrugada, tá fechada? Não pode fechar. Isso não é crítica a esse governo, não. Isso é uma coisa já que vem. Eles sabe o que fecha? Por segurança. Então, é aí que eu digo que nós não podemos brincar com segurança. Mas eu fiz uma brincadeira, mas não foi minha intenção. Claro. Eu só ri de uma situação que, se não fosse trágica, seria engraçada. A delegacia não pode fechar. A delegacia tem que ser o centro de confiança da população do bairro, assim como o policial do bairro. Então, nós vamos fazer essa formação no Ministério da Justiça, na Senasp. Nós vamos oferecer, através do Fundo Nacional de Segurança Pública, um kit com bases comunitárias, com drones,
com armas não letais, esse é um investimento muito importante, né? E vamos fazer com que se crie esse vínculo entre as polícias, entre as nossas forças e a população, né? Que passará a fazer não mais um trabalho repressivo. Claro, a repressão também está dentro do contexto, mas muito mais preventivo, muito mais um trabalho de confiança. Eu gosto daquela cena do filme, já que você falou, eu acho que retrata um pouco do que você falou. O Sean Connery, naquele filme Os Intocáveis, ele é um guarda de rua. Tá meio encostado porque é muito polêmico no filme, né? O personagem dele. Não sei se você lembra desse filme. É a história do Elliot Ness e tal. E aí o Sean Connery passa, tá lá o agente do FBI lá, em depressão, e ele joga um papel no chão. Aí ele bate assim. Por que você jogou esse papel no chão? É um pouco isso. É um pouco isso. É aquela coisa do... Mas não polemizando, porque tem gente que vai falar, não, mas isso tira o direito. Não tem que ter bagunça, né? É a história de manter tudo em ordem. Você sabe, Sergei, posso contar uma história aqui? Eu era promotor de justiça justiça pra contar a história mesmo. Em Queluz, uma cidade pequenininha ali, quase divisa com o Rio de Janeiro, um juiz e um promotor. Eu morava num hotelzinho, o juiz morava em frente. E eu ficava trabalhando até tarde, até porque a cidade, né, durante a semana, ficava até 9, 10 horas no fórum. Queluz. Pequenininha. Não tinha muito o que fazer, né? Exato. Então eu ficava trabalhando até tarde e ia a pé pro hotel onde eu morava. Um desses dias no caminho, passava em frente a um bar e o rapaz olhou e falou, ih, olha ele lá, e saiu correndo. Né? E eu tinha acabado de chegar, o juiz já estava lá há muito tempo. No dia seguinte eu falei, olha, tem um cara no bar, lá pelo que eu vi, a fisionomia dele era assim, ele saiu correndo, eu não sei do que é. O juiz prontamente falou, não, eu já sei quem é o seu, agora eu não lembro o nome dele. Mas vou mandar chamar ele agora, porque ele está em regime aberto, mas ele tinha que se recolher às 8 da noite. Que hora você passou lá, Sarruba? Eu falei, 10 e pouco. Ele falou, então ele estava fora. Não, mas veja, tudo bem, polícia comunitária é isso. Nós chamamos lá, nos entrevistamos, eu falei, amigão, é o seguinte, na próxima, nós vamos te regredir no regime. Então você se comporta. Se comporta, sabe? O cara, não, doutor, pelo amor de Deus, quando eu vi o senhor, eu assustei, saí correndo, eu estava errado. É um pouco isso da polícia desmoraliza o sistema também. Exatamente. Né? É um pouco isso que a gente pensa que deve ser algum papel de um policial de bairro, seja guarda civil, seja polícia militar ou mesmo polícia civil. Essa compreensão desse trabalho, aí sim uma integração, né, entre os poderes judiciário, executivo, legislativo. Não dá a impressão, às vezes, que cada um está puxando para um lado, assim, porque existe um governo que tem uma visão mais humana. Aí ganha um outro governo que tem uma visão mais repressiva. E a gente não tem um projeto de Estado do Brasil, um projeto que minimamente atenda os interesses da sociedade. Mas que sociedade e que interesses? É complexa a democracia, né, Sarrubo? É complexa, mas eu acho que o presidente Lula nos pede exatamente isso, um projeto de Estado em termos de segurança pública, um projeto que seja democrático, a determinação do ministro Lewandowski é isso. Sarrubo, vamos procurar deixar aqui pilares estruturantes, projetos de Estado em termos de segurança pública. E tem verba para esses projetos? Sempre tem verba. Nós temos o Fundo Nacional de Segurança Pública. Ele não é tão grande quanto as pessoas imaginam, mas eles nos ajudam bastante com vários estados. Ele é praticamente a segurança pública de vários estados. E com esse fundo a gente consegue, evidentemente, levar algumas políticas porque vinculadas ao uso dessa verba. Então a gente acredita, eu sou entusiasta. Você é um otimista. Eu sou um otimista. Você é um otimista. Eu sou entusiasta do processo, eu acho que nós vamos avançar sim. Os resultados, na verdade, aos poucos já estão acontecendo. A gente tem visto a diminuição de crimes violentos, etc. e tal, ainda num patamar muito pouco sensível, não dá para sentir muito, porque quando você fala em 4%, 5%, 6%, não é algo que a gente consiga sentir no dia a dia. Mas nós vamos avançar. Você sabe que agora eu fiquei pensando numa coisa mais pontual. Falou da polícia comunitária. Me incomoda, já que perguntei isso para o secretário Derrite, ninguém sabe me responder exatamente. Por que a polícia, à noite, vê com o carro apagado, andando assim, meio que escondido? Já me falaram que é para surpreender o bandido. Sarrubo, mas ele tem que estar ostensivo. Ele não tem que surpreender o cidadão com a arma no vidro. Ele tem que mostrar que ele está lá para o cara não querer assaltar. Você não acha? Mas são momentos diferentes. Né? Há um momento da ostensividade que é necessário,
mas em alguns momentos, quando ela aparece apagada, muitas vezes ela vem por conta de uma denúncia, de algo que está acontecendo. Eu vejo à noite quase todas as viaturas apagadas. Eu acho que ela tem que estar ostensiva para que o cidadão fale, bom, não dá para eu assaltar. Assim, isso é importante. São visões, nós estamos trocando ideias, acho que cada um tem uma visão, né? Muito bom te receber aqui, meu caro. A gente que tem esse debate tão importante ao longo do tempo. Fico contente de ter uma figura como a sua. Eu conheço o teu lado humano lá trabalhando pelo Brasil, né, independente de partido e de agremiação política. Então eu queria agradecer muito que você veio aqui, porque o nosso tempo, você já percebeu, tá acabando. Tá no limite. Mas antes eu queria te dar a palavra aí para alguma coisa que você não falou, alguma coisa que não foi colocada, e sobretudo talvez alguma dica aí para os advogados que estão entrando nesse sistema tão conturbado da justiça, judiciário ainda um pouco, né? Eu não sou otimista, eu sou um realista esperançoso, igual o Suassuna. Mas eu acho que a gente está melhorando, mesmo com essas bagunças do Brasil. Então dá uma palavra, considerações finais. Considerações finais. Bom, vamos lá. Primeiro, uma palavra para os advogados, né? A importância, o respeito à advocacia. O advogado ele tem que ter consciência da importância do seu papel na sociedade, como alguém que vai garantir direitos, como alguém que tem que ser um defensor ferrenho do Estado Democrático de Direito, da cidadania. É uma profissão empolgante. Eu diria, quando a gente escolhe o curso de Direito, eu tenho um filho engenheiro civil, o outro advogado. Nada contra o engenheiro civil, muito pelo contrário, filho amado, querido. Mas quando o menor escolheu direito, eu disse, a melhor escolha que você pode fazer. Porque é um trabalho sempre do bem, é um trabalho de cidadania. É um trabalho que confere cidadania a qualquer pessoa, mesmo ao criminoso, para os advogados criminais, porque a condenação exige, a condenação correta, justa, nos termos do Estado Democrático, exige um trabalho à altura do direito de defesa, da ampla defesa e do contraditório tão necessário num sistema como o nosso. Então, a advocacia é fundamental, a advocacia tem um papel na nossa democracia muito importante, porque quando nós vivemos o período da ditadura, a OAB sempre esteve firme e forte, presente na luta contra o arbítrio. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido promotor, ser ainda de alma promotor de justiça do Ministério Público, mas muito orgulho também de ter nascido de um advogado que foi meu pai, de ter filho advogado, irmã advogada e, quem sabe, do futuro eu esteja aqui como advogado, a gente nunca sabe o que o futuro nos aguarda. E na secretaria eu quero deixar aqui o meu entusiasmo, no Brasil. Nós vamos melhorar, nós estamos no caminho que é correto, e a população pode esperar aí em pouco tempo melhoras significativas em termos de segurança. E agradecer demais a oportunidade desse bate-papo, de rever o meu amigo, doutor Sergei, meu querido amigo Sergei. Demos aulas juntos na FAP, né? Esquecemos essa função. Colega de faculdade, de cátedra, né? Sempre no direito penal, processual penal. Mas você sempre, os alunos e as alunas sempre gostaram mais de você. Não, de jeito nenhum. Nunca ninguém gostou. Mentira, tá mentindo aí para os nossos ouvintes, aí para aqueles que estão conosco. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Sarrubo. Esse foi mais um episódio do Pontos e Vistas, um podcast especial para você de iniciativa da OAB de São Paulo.